E aí, beleza? Acentuação gráfica, regras gerais. Primeiro as regras gerais e depois falamos das regras especiais. Claro, as regras especiais são aquelas que desobedecem às regras gerais. Preste atenção, até o início do século XX não havia regra consensual de acentuação gráfica. De certa forma, as pessoas acentuavam graficamente as palavras como queriam. E aí alguém pode pensar, puxa, mas era muito legal, né? Olha, apesar de não haver nessa época consenso, uma gramática que normatizasse a acentuação gráfica, apesar disso, a maioria seguia o modelo, a maioria que sabia escrever, né? Nessa época, virada do século XIX para o século XX, era uma minoria que sabia escrever. Pois é, nessa época, a maioria seguia os modelos dos grandes escritores, como Machado de Assis, certo? Como José de Alencar. Não havia regras tão padronizadas de acentuação gráfica. Nessa virada do século XIX para o século XX, com o aumento, lento ainda, muito lento, mas o aumento do número de pessoas sendo alfabetizadas, isso trouxe a necessidade de padronizar as regras. No século XIX, quem sabia ler e escrever era uma minoria absurda. Daí, nem ser necessário aqui no Brasil padronizar as regras. Tá? Mas tudo bem. Na virada do século XIX para o século XX, é que se percebeu o seguinte. Olha, vamos classificar as palavras. Claro, as palavras que poderiam ter acento gráfico são os monossílabos tônicos, não é? Os oxítonos, os paroxítonos e os proparoxítonos. Porque como nós falávamos na aula passada, na aula anterior, esses são os vocábulos tônicos. Os vocábulos que podem ter, ou que têm, né, sílaba tônica. Então eles podem ter acento gráfico. Porque existem vocábulos também que não têm sílaba tônica. É o caso dos monossílabos átonos e dos dissílabos átonos, como nós falamos na aula passada. É claro que essas palavras átonas, os monossílabos átonos e os dissílabos átonos, nem sílaba tônica têm. É claro que eles não vão ter acento gráfico, né, criatura? Claro que não. Agora, escute só, por favor. Preste atenção no que eu vou falar. No início do século XX, resolveu-se contar as palavras, lá no dedão mesmo, né? Não havia computador. Lá no dicionário, contar as palavras e classificá-las. Foi aí que se percebeu que as palavras paroxítonas, na verdade já se sabia disso, mas confirmou-se a ideia de que as paroxítonas são a maioria mesmo. As paroxítonas são em torno de 75% das palavras da língua portuguesa. 75% mais ou menos, hein? São paroxítonas. E as proparoxítonas são a minoria. Os vocábulos proparoxítonos. Alguns dizem entre 3% e 5%. Poxa, são a minoria. 3%. Tanto é verdade que os vocábulos proparoxítonos são difíceis de serem pronunciados em língua portuguesa. E são raros. Eles são a minoria. Prova disso é que se alguém chamar você, sua proparoxítona, estão dizendo que você é diferente, que você é esquisitona, que você é rara, porque as proparoxítonas são raras. Tanto é verdade que em espanhol elas são chamadas de esdrúxulas. Em espanhol elas são chamadas de esdrúxulas, esdrúxulas. As esdrúxulas, estranhas. Beleza, mas pensa comigo. Inicialmente pensou-se o seguinte, quer saber? A regra dos monossílabos tônicos vai ficar para depois. Porque o monossílabo tônico, o monossílabo só tem uma sílaba. Então a única coisa que você vai ter que saber é se essa sílaba é tônica ou se ela é átona. Ou se ela é átona. Tá? Já os oxítonos, os paroxítonos e os proparoxítonos têm duas ou mais sílabas. E aí você tem que saber qual delas é a tônica. Imagine o seguinte. Imagine que ainda não tivéssemos as acentuações gráficas.
Imagine, por exemplo, o verbo citar no futuro do presente. Ele citará. Não tem acento gráfico. Ainda não temos acento gráfico. Imagine o mesmo verbo no pretérito mais que perfeito. Citara. No sentido de tinha citado. Citara. Imagine agora, por favor, aquele instrumento musical chamado cítara. E aí a sílaba tônica é a terceira de trás para frente. Com essas comparações, eu percebo que uma regra de acentuação gráfica é mais do que necessária para diferenciar as pronúncias. Porque se eu não tenho regras eficazes de acentuação gráfica, eu não vou conseguir diferenciar, por exemplo, o futuro do passado, no verbo citar. Agora, escute uma coisa. As regras todas foram feitas para que a minoria tivesse acento gráfico. A minoria, não a maioria. As regras foram feitas, repito, para que a minoria tivesse acento gráfico. Aí, puxa, nessa confusão entre oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos, é que se resolveu logo acentuar graficamente todos os proparoxítonos. Todos eles. Já que eles são a minoria mesmo, puxa, olha só. Todos os proparoxítonos são graficamente acentuados. Cítara. Vou até escrever assim, ó. São todos graficamente acentuados. E por que todos? Porque eles são a minoria. É por isso. E por que todos? Porque eles são a minoria. Beleza ou não? Tranquilo? Tá. Agora, ao contarem lá os paroxítonos, foi percebido que eles são a maioria. E não só isso. Os paroxítonos são a maioria e os paroxítonos têm mais ou menos uma terminação padrão. Os paroxítonos são a maioria. E a maioria dos paroxítonos tem uma mesma terminação. São terminados em A ou AS, E ou S, O ou OS, M ou ENS. Deixa um espaço aqui, ó, por favor. Depois eu vou escrever um negócio aqui. E você vai perceber. Depois eu vou escrever um negócio aqui. Mas olha que interessante. Olha que interessante. As paroxítonas são a maioria. E a maioria das paroxítonas tem uma mesma terminação. São terminadas em A ou AS, E ou S, O ou OS, M ou ENS. Puxa, se as regras são feitas para acentuar graficamente a maioria, ou melhor, a minoria, perdão, e essas são a maioria, quais são as paroxítonas que eu vou acentuar graficamente? Essas ou as outras? Claro que as outras, né? Qual é a regra dos paroxítonos? É a seguinte, olha só. Acentuam-se graficamente os que não possuem essas terminações. Então, olha que doido! E esse é um dos problemas da gramática, né? Porque a regra foi feita com base naquelas que não são acentuadas graficamente. A regra foi pensada para as paroxítonas que não são. Aí a gramática coloca lá a lista das que são. As terminadas em R, em X, em L, o resto, né? O resto. Beleza? Tranquilo? Beleza, beleza? Agora, a regra das oxítonas é o oposto dessa. É o oposto. Quais são as paroxítonas que são acentuadas graficamente? Ué, as terminadas em A ou AS, E ou S, O ou OS, M ou ENS. Essas são acentuadas graficamente. Citará. Citará. Então olha só, vou escrever assim para você, ó. Acentuam-se graficamente. Acentuam-se graficamente
os que possuem essas terminações. Vou até separar aqui para você não confundir esse negócio, né? Ó. Beleza. Para você não confundir. Ou seja, as regras das paroxítonas e das oxítonas são feitas de tal forma que uma regra seja o oposto da outra. Porque se é paroxítona terminada em A, não tem. Mas se é terminada em A e é oxítona, tem. Ou seja, quando uma tiver, a outra não terá. É um conjunto binário. Quando uma tem, a outra não tem. Opa! Se eu tenho, por exemplo, essa formação, se é oxítona, tem. Se é paroxítona, não tem. E por que isso é importante? Porque as regras de acentuação gráfica são tão eficazes, elas são tão importantes, que a acentuação gráfica determina qual é a sílaba tônica até quando o acento gráfico não aparece. A pronúncia disso aqui só pode dizer citara. Porque se fosse oxítona, teria o acento gráfico. Se fosse proparoxítona, teria o acento gráfico. Por exclusão. Como o acento gráfico não apareceu nem aqui, nem aqui, a palavra só pode ser paroxítona. A regra dos oxítonos é o oposto da regra dos paroxítonos. E esse é um binário fundamental. Por exemplo, se a palavra termina em R, como por exemplo, éter, e a palavra é paroxítona, ela tem acento gráfico, porque é uma terminação que não é nenhuma dessas. O R não é nenhuma dessas, nenhuma, então tem acento gráfico. Beleza ou não? Mas se fosse, por exemplo, oxítona, terminada em R, como reter, aí não tem. Ou seja, se é terminada em R, o R não é nenhuma dessas. Então, se é paroxítona, tem. Mas se é terminada em R e é oxítona, então não tem. Beleza ou não? A oxítona não tem e a paroxítona tem. Uma regra é o oposto da outra. É fundamental que você entenda isso. Se a palavra é terminada em A e a oxítona, tem. Mas se é paroxítona, não tem. Quando uma tiver, a outra não terá. Na verdade, você pode até memorizar isso de outro jeito. Você pode pensar o seguinte: a terminação é A-O-As, E-O-S, O-O-Os, N-O-Ens. Se é paroxítona, não tem. Se é oxítona, tem. Opa, e quais são as paroxítonas que vão ter o acento gráfico? As que não tiverem essas terminações. Fechou? Na verdade, isso aqui que eu disse para você resume 80% de toda a acentuação gráfica. Mas na próxima aula eu vou terminar as regras gerais. Fechou? Sempre às quartas-feiras, 18 horas, uma aula curta, sem pressa, para você ir aprendendo língua portuguesa devagarzinho, com pílulas semanais, para você refletir, tá? Para a sua vida mesmo. Claro, serve para vestibular, para Enem, para concursos, mas o mais importante é para a sua vida. Fechou? Espero você na próxima. Um abraço!